sozinho vaguei pelo mundo. Escuta aí que louvor lindo, que hino lindo que exalta a Deus e nos mostra a nossa miséria para que recebamos a graça de Deus. Olha, ó. Sucumbido e sem alento, era sem afeição. Se liga na letra do hino. Procurei ser feliz e não achei. Mas um dia encontrei com Jesus. Com Jesus. Que ofegante carregava. Isso é a visão por fé no sacrifício dele por nós. Em seus passos feliz caminhei. Os passos dados por Cristo foi para nos salvar do nosso pecado. Aleluias. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado. Caminhando vou vivendo, meu Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pelo que fizeste por mim. E não só por mim, mas por toda a humanidade. Entregasse a tua vida em preço de resgate por todos nós pecadores. Tomasse o nosso lugar, Jesus, recebendo o castigo que nos traz a paz, recebendo a maldição que era para nós sofrer. Jesus sofreu por nós. Obrigado, Deus, porque em Jesus Tu mostraste o Teu amor, Tua compaixão, Tua graça e a Tua misericórdia. Por meio de Cristo, eu encontro acesso a Deus, o Pai. Por meio de Cristo, eu tenho um caminho por onde posso me conduzir para Deus, o Pai. Por meio de Cristo, eu encontro a aprovação de Deus, o Pai, recebendo o perdão, a justificação para ser salvo da ira e do juízo de Deus, pela justiça de Deus, que tem que aplicar ao homem a pena e a sentença pelo seu pecado. Deus não vai deixar de aplicar no homem a sentença e a punição pela transgressão do pecado do homem. Mas Deus, Ele dá uma oportunidade. Que oportunidade Deus nos oferece em Cristo Jesus, nos absolvendo da culpa, nos livrando do juízo, nos trazendo a comunhão com Ele, nos livrando da sua ira e nos levando à promessa dele da vida eterna. Tudo isso por Jesus Cristo. Amados irmãos, olha que hino lindo eu botei aqui. Deixa eu colocar aqui outro hino para você meditar comigo na palavra, no que a palavra de Deus nos revela verdadeiramente, né? Porque são hinos que cantam letras bíblicas, cristocêntricas, teocêntricas. Não é esses hinos que cantam letras antropocêntricas, aonde centraliza o homem. Tudo tem que estar centralizado em Cristo. Olha o hino, escuta aí. Dia e noite a chorar, para alguém lhe avisar, ouvimos seu lamento ao redor. Escuta, ninguém se importa. Ninguém se importa por minha alma. Triste choro. Ninguém se importa por minha alma. Tu tem que dedicar tua vida a isso. Preencher tua vida do conhecimento de Deus. Edificar tua vida daquilo que Deus proporciona para que a gente possa estar vivo nele. Jesus, para nos salvar, deu a sua vida sobre a cruz. Aleluia! Ninguém se importa com tua alma. Ninguém se importa com o teu destino eterno. Isso aí foi Jesus que teve o amor, a compaixão
a misericórdia por você, por mim, por todos nós, julgado, condenado a nossa alma, indo para um juízo. Ele deu a vida dele por nós, para nos salvar. Ele se importa e se importou com a nossa alma. Ele nos amou primeiro, não porque éramos religiosos, não porque éramos bonzinhos, não porque fazemos alguma obra que vai impressionar a Ele. Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. É o que a Bíblia revela. Ele morreu por amor. A vida dele foi entregue por amor. É isso que a palavra revela. Deus amou o mundo de uma maneira tão imensa que não tem como você compreender na nossa mente racional, na nossa mente limitada, na nossa mente que não alcança a graça do amor de Deus para a gente entender porque Deus fez isso. É só compreender o que Ele fez e crer e aceitar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo aqui, meus amados irmãos, não é um grupo seleto, não é um povo da nação de Israel só. O mundo aqui é a humanidade, é o ser humano no geral. Deus amou o mundo de uma maneira tão imensa que deu seu Filho Jesus. Jesus é o amor de Deus manifestado. Jesus é a obra de Deus. Jesus é o sacrifício de Deus em favor do homem. Jesus é o meio que Deus estabeleceu para o homem chegar a Ele. Hoje os homens ficam debatendo, brigando por defesa de causa de valores de religião. Isso não tem valor nenhum, meus amados irmãos. Vão se dedicar, se entregar e se colocar na confiança, firmado em Cristo, que é o lugar que nós devemos estar. Defender os valores e os princípios do Evangelho que Cristo pregou. Não se dedique a uma vida de igreja. Não defenda causas e princípios de igreja, de religião. Não coloque sua vida firmada, dependente, dentro de religião, porque isso não lhe leva a alcançar nada de Deus. É em Jesus, por Jesus. Conheça essa verdade que o próprio Deus revela. Que em Jesus nós temos o amor, a misericórdia, a graça, o perdão, a promessa da vida com Ele na eternidade. Através de Cristo. Através de Cristo. Através de Cristo. Aleluias. Seja cristão, devoto, praticante de Cristo, defenda a causa e o valor do Evangelho de Cristo. Viva a sua vida de regra de fé e prática, sendo devoto e praticante à doutrina, a palavra de Cristo. Não seja dependente, negócio, propriedade, alienado, robotizado, dentro de uma vida de dependência, onde você se entrega a uma religião para viver por ela, pensando que vai a Deus. Não, gente. Cristo é Cristo, é Cristo. Nós temos que começar a pregar Cristo, a ser discípulo de Cristo, a viver por Cristo, a guardar a palavra de Cristo, a ser devoto e praticante a Cristo, amar, venerar, idolatrar, adorar a Cristo. Não há homens líderes de religiosos dentro de religião. Foi Ele que se importou com a nossa alma. Foi Ele que entregou a vida dele por nós. Eu moro aqui na minha comunidade no Pina. No bairro do Pina, na comunidade do Bode, onde eu moro aqui em Recife. E aqui na minha vizinhança, na minha comunidade, eu estou cheio de vizinho, eu vivo cheio de pessoas. A minha vizinhança tem gente católica, tem gente evangélica, tem gente que adere a uma religiosidade espírita, tem gente que vive dentro do candomblé, tem gente que vive dentro de mormons, tem gente que vive dentro do sistema religioso Testemunha de Jeová. E eu que sou cristão, vivo com a minha fé em Cristo, o meu entendimento e a minha vida confiando em Cristo pelo Evangelho. E eu vivo bem com essas pessoas. Eu considero essas pessoas. Eu respeito essas pessoas. Eu preciso dessas pessoas. Eu sou amigo dessas pessoas. E quando essas pessoas vêm para mim conversar sobre Deus, eu aproveito a oportunidade para levar a verdade de Deus para essas pessoas, que não é o que eles estão sendo formados dentro das religiões. A verdade de Deus que essas pessoas precisam conhecer para ser livre da condenação, do juízo que se encontram.
Pode ser católica, pode ser evangélica, pode ser espírita, budista, testemunho de Jeová, mórmon, candomblé, pode ser de qualquer religião, de qualquer conceito religioso. Só terá salvação, só será aceita por Deus tal indivíduo, tal pessoa que crê em Jesus e passar a andar com entendimento nele, com a mente iluminada pela verdade do Evangelho. Então eu vivo no meio dessas pessoas, na minha vizinhança. Não sou intrigado com ninguém. Não quero ser melhor do que ninguém. Não julgo ninguém. Eu vivo no meio da minha comunidade. Eu me dou bem com as pessoas que são da religião católica, espírita, evangélica, budista, mórmon, candomblé, de qualquer religião. Eu me dou bem com todos. Eu só não sigo a prática, o preceito, o caminho da fé que eles seguem. Eu me mantenho firme e fiel a Cristo, na doutrina de Cristo. E quando eles me dão a oportunidade e vêm até mim para conversar sobre preceitos de Deus, aí eu aproveito para levar o conhecimento da verdade. Eu aproveito para levar a luz. Eu aproveito para esclarecê-los, mostrando que a verdade para uma vida com Deus não é dentro de religião A, B, C, D. Não é dentro de igreja A, B, C, D. Não é por esse ou aquele caminho. É por meio de Cristo, dentro daquilo que ele pregou, o Evangelho, que é a verdade de Deus, que nós precisamos conhecer para se dirigir verdadeiramente a Deus. Porque Cristo é o motivo da minha pregação. Jesus é o alvo da minha fé. Jesus é o assunto que eu levo para as pessoas. A verdade que o Evangelho revela. Por onde o homem é salvo se crê nessa verdade que é Jesus. Eu não vivo me colocando como melhor do que ninguém. Eu não vivo julgando ninguém. Eu não vivo desfazendo de ninguém porque bebe, porque rouba, porque fuma, porque mata, porque não é dessa religião. Não importa se você bebe, não importa se você não bebe, não importa se você fuma, não importa se você não fuma, não importa se você é homossexual ou não é, se você é ladrão ou não é, se você é religioso ou não é. Isso não vai mudar seu destino diante de Deus. Isso não vai tirar você do juízo que você está. Isso não muda a tua situação diante de Deus. Você bebendo ou não, fumando ou não, sendo crente ou não, sendo homossexual ou não, se prostituindo ou não, sendo religioso ou não, você continua julgado e condenado, porque independente de tudo isso, eu e você somos pecadores e já estamos julgados e condenados pelo pecado. E a condenação é a eternidade sem Deus. Para isso ser mudado na nossa vida, só por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando nós cremos por fé e nos convertemos a Jesus e passamos a viver uma vida não dentro de sacrifício e de vida religiosa, mas dentro do entendimento e do conhecimento daquilo que Deus operou em Cristo por nós, e andar em nome de Jesus para a salvação, andar por meio de Jesus para a salvação, andar com o coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele operou para nos salvar em Cristo para nós. Eu me dou bem com meus vizinhos, seja maconheiro, seja macumbeiro, seja prostituto, seja homossexual, seja católico, evangélico, espírita, independente da religião. Eu não vou deixar uma barreira de separação na minha vida com ninguém por meio de religião. Tem muita gente que se separa das pessoas por causa da religião. A religião separa, a religião cega o indivíduo, a religião leva o indivíduo a querer ser melhor do que os outros. Jesus não, Jesus nos une, Jesus nos coloca o amor, Jesus nos coloca a misericórdia, Jesus nos faz entender que somos tão miseráveis do que o outro, que somos tão mais merecedores do inferno do que o outro. Jesus não leva a gente a querer ser melhor do que ninguém, a estar julgando ninguém. Em Jesus eu tenho uma vida verdadeiramente com a minha mente e meu entendimento liberto. Eu me compadeço da situação daquele que está lá, que um dia eu estava também, e eu era tão pior do que eles. E por que eu não sou hoje? Porque hoje eu criei em Jesus e me converti a Jesus. Não é por causa de uma religião, pela vida religiosa que eu vivo. Eu não deixo a religião influenciar na minha vida em relação à amizade com alguém. Independente da religião, eu vivo considerando, respeitando, sendo amigo de todos, porque é isso que a palavra me ensina: seguir a paz com todos, honrar a todos, e não julgar ninguém, e não se colocar mais de Deus e os outros menos, e não julgar ninguém que não é de Deus porque não é da sua religião, porque não vive no seu costume religioso, porque não vive na sua ideologia religiosa, porque não vive na sua instituição religiosa. Não julgue ninguém porque não se veste igual a você religioso. Não condene ninguém porque não vive as práticas religiosas que você vive.
Você está tão julgado e condenado quanto aquele que você julga. Em Jesus, nós não somos orientados a isso. Não deixe religião separar você das pessoas. Quantas pessoas estão separadas das outras por causa de religião? Quantas pessoas estão separadas das outras por causa da sua posição religiosa? Não, eu sou santo. A religião não deixa eu viver assim. A religião não permite eu ser amigo de ninguém assim. A religião não pede que eu converse com ninguém assim. Não se deixe separar das pessoas por causa do teu princípio religioso. O princípio de Deus não nos ensina isso. Não se deixe perder a sua vida em relação com o próximo por causa de religião. Quantas pessoas não falam, não tem comunhão com a família, próprios familiares, por causa da sua posição religiosa, por causa da sua ideologia religiosa, por causa da sua religião? Quantas pessoas estão se isolando, estão se separando, não se comunicam com as outras, não são pessoas comunicativas, não são pessoas misericordiosas, não são pessoas que honram, não são pessoas que vivem em paz com outras. Por quê? Por causa da religião. Eu vivo em paz com todos. O que eu não comunico é com o entendimento deles, é com a prática deles, é com a fé deles, é com o preceito de Deus deles. Aí eu não comunico não. Mas a minha vida social, considerando, comunicando com o outro no dia a dia, eu me comunico. Eu moro rodeado de pessoas. Tem pessoas que é macumbeiro, tem pessoas que é homossexual, tem pessoas que é católico, evangélico, espírita, testemunho de Jeová, budista. E eu sei considerar e respeitar todos e viver bem com todos. Não me contaminando com o entendimento deles, na religião e na fé deles, mas levando a luz de Deus para iluminar o entendimento deles, porque eu tenho a verdade. Como luz, eu tenho que fazer a diferença, levar o esclarecimento a esses que estão nas trevas, e não julgá-los, nem condená-los, e nem querer ser melhor do que eles. Vivendo numa vida separada como se fosse o mais santo do mundo. É isso ou não é que o religioso vive? Aprenda de Cristo, irmão. Seja humilde como Jesus. Aprenda de Jesus, que é humilde e manso. Jesus nunca se desfez de ninguém. Jesus nunca deixou a separação ideológica tirá-lo de ninguém, porque ele não veio trazer nenhum valor de religião para ninguém. Ele não veio trazer nenhum princípio de religião para ninguém. Ele não veio ensinar ninguém a estar dentro dessa ou daquela religião. Ele veio ensinar ao homem a verdade de Deus, mostrar ao homem o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus. E tudo isso é nele e por ele, não é por nenhuma religião. Jesus estava no meio dos pecadores, por isso que ele foi julgado pelos religiosos. O religioso é um grupo de pessoas que tem o coração mais duro para Deus. É um grupo de pessoas que vivem na mentira e na hipocrisia. O religioso, independente de qualquer religião, ele é aquele que resiste mais à verdade de Deus. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi julgado. Jesus foi rejeitado. Jesus foi caluniado pelos religiosos. E julgaram Jesus porque Jesus estava no meio dos pecadores, das prostitutas, dos malfeitores, fazendo a obra do Pai, levando o conhecimento do Pai para essas pessoas que precisavam de misericórdia, enquanto eles que estavam dentro de uma miséria igual àqueles, ou pior, se achavam melhor e se separava do povo. E Jesus, como santo, puro e imaculado, ele veio a este mundo e veio entre os pecadores, para que pelos pecadores ele levasse o meio da santificação aos pecadores. Ele tinha que estar no meio dos pecadores. Ele não podia estar isolado, ele tinha que estar no meio dos pecadores, para que essa luz de Deus brilhasse nas trevas. E isso é o que a Bíblia revela. A luz de Deus brilhou nas trevas. Aleluia! As trevas, a luz resplandeceu nas trevas. Eu era trevas. A luz de Deus resplandeceu em mim. Jesus, porque Ele me alcançou na minha miséria. Ele me alcançou na minha condenação. Ele me alcançou na minha vida deplorável sem Deus. Ele veio a mim me buscar. Estendeu a sua mão de misericórdia. Vai ver se esses religiosos se compadecem com a miséria de ninguém. Estando ele na miséria pior. Pelo fato dele viver numa área social, dentro de uma vida religiosa, achando que é melhor do que os outros, ele se acha de Deus. Estão tão miseráveis, estão tão dentro do juízo, quanto aquele que está lá, que não vive na religião. Então não deixe a religião
separar você das pessoas. Não deixe a religião evitar você de exercer o amor e a misericórdia e considerar e honrar e respeitar as pessoas. Não deixe a religião ser uma barreira na sua vida. Não deixe a religião ser o centro da sua vida. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Confia nele e o mais ele fará. E passe agora a viver o amor de Cristo, exercendo a compaixão, respeitando, honrando, considerando todos aqueles que ainda estão neste mundo sem Jesus. Vá a eles. Esteja no meio deles. Não para viver a prática e a obra deles, mas para tornar-se a luz de Deus, para iluminar eles que estão nas trevas. É isso que a Bíblia nos ensina. Amém, meus amados irmãos? Então não deixe religião nem igreja, nem preceitos, nem valores religiosos lhe separar das pessoas. Não deixe isso acontecer. Eu amo meus vizinhos e eu tenho paz com todos aqui. Não tenho inimizade com ninguém. Qualquer porta que eu bater aqui da minha vizinhança, eu tenho certeza que abre. E eu não tenho constrangimento de ir a ninguém, porque eu não tenho mal e nem tenho indiferença com ninguém. Considero e respeito todos. Embora que eles às vezes ficam um pouco insatisfeitos comigo pela minha posição, mas não por querer ser melhor pela religião, mas pelo pregar o evangelho, pelo expor a verdade de Deus, que contraria o que eles entendem e vivem. Mas fora disso, eu continuo a amizade com eles. Se eles não querem crer, tudo bem, mas o que importa é a amizade, é a consideração de um pelo outro. E eu honro, respeito e considero todos os meus vizinhos. O homossexual, o macumbeiro, o católico, o espírita, o evangélico, o testemunho de Jeová, o mormon, o que rouba, o que não rouba, todos. Porque eu tenho paz com todos. Eu sigo em paz com todos. Eu só não pratico as obras que praticam. Eu só não sigo o entendimento que eles seguem. Eu só não vivo nos valores e princípios religiosos que eles vivem. Porque o princípio e o valor que eu vivo é o de Cristo, o que o Evangelho mostra. Amém, meus amados irmãos? Escuta que hino lindo. Minha direção. Olha aí o que é que Deus ele quer que a gente entenda. Era sem afeição. Olha para aí, escuta, eu vou deixar você ouvir. Procurei ser feliz e não achei. Aleluia. Mas um dia encontrei com Jesus. Falta você ter o encontro com Jesus. Falta você encontrar a porta e o caminho. Oh Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que fizeste por mim. Não sendo eu merecedor de nada, Senhor. Eu não me exalto, não me glorifico, não me honro por nada que eu faço diante do Pai. É tudo por Jesus. Minha confiança, minha esperança, minha certeza, minha ousadia de estar na presença do Pai é pelo Filho. Aleluias, glórias, meu Senhor. Muito obrigado, obrigado Jesus, por tudo que fizeste por mim. E hoje eu tenho entendimento disso. Hoje eu tenho conhecimento do que fizeste por mim na cruz do Calvário. O castigo que era para nós estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz, ele tomou sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Tornou-se maldito para nos livrar da maldição. Recebeu a condenação do inferno para nos livrar da condenação do inferno. Deu a vida dele por nós para nos levar a Deus justificado. Você tem que entender o que Jesus fez. Você tem que entender a importância de Cristo. Você tem que entender o valor do sacrifício de Cristo. E se voltar a Deus por meio desse sacrifício, por fé e por entendimento, e estando firme e não deixando nada colocar-se no lugar do sacrifício de Cristo na sua vida para estar em comunhão com Deus. Cuidado, muitos estão desprezando o sacrifício de Cristo. Estão colocando suas obras religiosas, suas instituições e igrejas, suas religiões, seus méritos e suas obras sociais, como se fosse meio de justificação para Deus. Não deixe nada tomar o lugar de Cristo na sua vida, por onde você é justificado. Entre com ousadia, esteja confiante em Deus. Não é por meio de uma religião, de uma igreja. É por meio de Cristo, o que Ele operou para nos salvar. E crendo nele, já estamos salvos e libertos, na comunhão com Deus, livre
da ira e do juízo divino. Amém, meus amados irmãos? Então que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.